e, e executivos que conduzem os sindicatos patronais aqui do Espírito Santo. O tema é de uma relevância muito, muito, muito interessante, porque quando fala de cultura, fala-se de um tipo de poder muito diferente, que fala-se sobre o soft power. Nós temos o hard power, que é o poder pesado, que é o poder da guerra. Existe o light power, que é o poder do dinheiro, da indústria, do mercado e dos negócios. E existe o soft power, que é o poder suave, o poder que entra na cultura, nas camadas profundas da sociedade. E esta é a pauta deste século, o soft power, o poder suave, é colocar em prática aquilo que o Sun Tzu, o grande general da guerra, falou há 500 anos antes de Jesus Cristo. Ele já dizia que ganhar a guerra, a arte da guerra, consiste em ganhar a guerra sem dar nenhum tiro. Porque quando você ganha a guerra com o hard power, quando você ganha a guerra com o poder pesado, quando você ganha a guerra com o poder pesado, você deixa um rastro de sangue, de destruição e de inimigos, porque você tem que entrar, destruir tudo para poder dominar. E aí você tem que matar. E ao matar, você deixa mágoas. E aí para trás você deixa inimigos. E na arte da guerra tem uma máxima que diz que não existe inimigo inofensivo. Não importa o tamanho do inimigo. Aquela máxima que a gente falava na nossa juventude, o que vem de baixo não me atinge, basta sentar num formigueiro que já vai perceber o quanto atinge. Então, é importante a gente localizar esses três pilares da guerra. A guerra do mercado, que foi a guerra que o Japão ganhou, a guerra do mercado foi a guerra que o Japão ganhou, que o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos na bala, no canhão, na bomba, mas ganhou a guerra nos produtos, ganhou no mercado. E os Estados Unidos percebeu muito isso e ganha a guerra através da cultura. O Eisenhower, o presidente americano, tem esse nome esquisito, ele dizia: onde vai os nossos filmes, onde vão os nossos filmes, onde vai a nossa música, vai junto os nossos produtos e a nossa cultura. Por isso que eles insistem tanto em ensinarem a língua inglesa. Então, quando a gente tem esse olhar macro e traz isso para o mundo dos negócios, qual é a cultura que nós queremos implantar? Então, o poder pesado, aquele comando, né, e obedecer, é um tipo de liderança que ela se desgastou ao longo dos milênios. Ao mesmo tempo que o poder econômico de você pagar um bom salário, você tinha alguém dentro da empresa porque comprava o passe, com o tempo se percebeu que não se trazia junto a fidelidade, não se trazia a lealdade, não se trazia o comprometimento, às vezes trazia-se até um mercenário para dentro da própria empresa. Então, compreendeu-se, ao acender as luzes do século XXI, que é necessário saber unir tudo isso, trazer para dentro da empresa as pessoas que tenham o aculturamento, que tenham a cultura da empresa, que entendam a causa da empresa, que entendam o propósito da empresa, que entendam o que a empresa quer como empresa, não apenas como ganhar dinheiro.
Então, a palavra cultura, que é uma junção, a alma da palavra, é uma junção entre aquilo que é culto, ou seja, aquilo que é sagrado, junto com aquilo que é popular, essa mistura do sagrado e do popular, que gerou a palavra cultura, é o conjunto de hábitos de um povo, ou conjunto de hábitos de uma empresa. E quando a gente consegue implantar isso dentro do nosso negócio, a cultura do crescimento, a cultura da lealdade, a cultura da qualidade, a cultura do alto desempenho, isso melhora substancialmente a performance da nossa empresa. Um exemplo macro, e sempre é bom ter um exemplo macro para depois vir para o exemplo micro. O pai da Angela Merkel foi general do exército de Hitler. E Hitler foi, assim, se chama do maior monstro da humanidade, e talvez realmente seja o maior, até pela quantidade. Não se sabe quantos monstros tiveram no passado, mas com certeza Hitler está entre os maiores. E ele derramou muito sangue, muita tragédia, muita destruição, mas não dominou a Europa. A neta de um general dele, a filha de um general dele, que foi Angela Merkel, manda em 28 países da Europa através da cultura. Hoje se costuma dizer que a Europa está deixando de ser Europa e passando a ser uma grande Alemanha, porque todos rezam na cartilha da Alemanha, que é a capital da zona do euro. A própria rainha da Inglaterra, o próprio reino da Inglaterra, que é o segundo reino de 1000 anos da Terra, o primeiro reino de 1000 anos da Terra foi o romano, né, que foi um império sem nunca ter um rei, mas mandou por 1200 anos no planeta Terra. E o segundo reino de 1000 anos é o reino da Inglaterra. E eles olharam para o futuro, olharam para os lados, olharam para trás e viram que daqui a 50 anos não tinha mais Inglaterra. Então, eles injetaram dinheiro e financiamento oculto em um louco descabelado lá, chamado Boris Johnson, para sair pregando de casa em casa que eles tinham que romper com a União Europeia. E fizeram o plebiscito e romperam. Por quê? Porque eles iam ser engolidos pela cultura alemã. Então, a cultura, numa linguagem empresarial, que o Dr. Peter Drucker fala, e eu penso que falar o Peter Drucker aqui é um ambiente que todos já ouviram falar, que é o pai da administração contemporânea, dizia a cultura de uma empresa é esvaída no cafezinho, ou seja, sai-se do ambiente de produção, vai para o cafezinho, e se a cultura é de diz que me diz, que é uma cultura miúda, de fofoca, você destrói o planejamento estratégico de uma empresa na fofoca do cafezinho. Então, a cultura é uma compreensão que o executivo contemporâneo, o empresário contemporâneo precisa entender a força que isso tem, porque nós estamos vivendo agora sob a égide da guerra cultural. Os países não querem mais, ganhar guerras com canhões, querem ganhar com cultura. E entendendo isso, a gente pode, quando conhece o inimigo, você sabe melhor enfrentar o inimigo, enfrentar o adversário. E também se pode usar isso como uma ferramenta própria. Com relação, entendendo isso, esse arrazoado histórico aqui, longo para chegar aonde queremos chegar, que é falar de planejamento estratégico, olhar o presente e o futuro, a palavra estratégia quer dizer enxergar ao longe, é uma homenagem àquele morro, aquela montanha de Atenas, que era a mais alta montanha, onde ficavam os generais e que conseguiam enxergar muito longe para ver se estavam se aproximando pessoas em multidões, porque levantava-se muita poeira quando vinha exércitos inimigos. Então,
olhar ao longe, que era um monte estratego, enxergar ao longe, que era uma habilidade, apurar o olhar, firmar o olhar, identificar que tipo de poeira que era, se eram muitos cavalos, ou se eram outros animais, ou se só eram pessoas. Então, requer um olhar atento, um olhar de águia. Então, isso é estratégia, é olhar ao longe, enxergar ao longe, identificar os movimentos ao longe. Identificar, inclusive, um possível cisne negro, que é o que o Taleb fala, e que nós vivemos, experienciamos aí no Brasil. Todos os indicadores mostravam que não havia nenhuma possibilidade de um outsider como o Jair Bolsonaro ganhar a eleição. E ele veio, ninguém apurou o olhar, quando viram, ele ganhou a eleição. Ganhou e governou 4 anos, e criou um novo movimento brasileiro, um movimento chamado de direita, que está aí, e dos 60 milhões de votos, ou seja, uma Espanha inteira ele tem de votos. Desses 60 milhões de votos, pelo menos 40 milhões são votos fiéis a ele, fiéis. 20 milhões é aqueles que não simpatizavam com o outro grupo, descarregaram nele. Mas 40 milhões é voto dele. Então, existe um novo modelo, uma nova fatia de pensamento político no Brasil, graças a um cisne negro que olhou, que foi ocupado e não foi observado. Trazendo para o mundo dos negócios o planejamento, que é aplainar, estruturar para poder construir, isso é plano, sempre que você vai construir, precisa criar um plano para poder edificar. E isso é o planejamento. O planejamento estratégico é conseguir enxergar ao longe. Aí precisa ter elementos, e esses elementos de planejamento estratégico, olhando a nação brasileira, que está sob nova administração, é uma administração com jeito de antigo, porque nós já conhecemos, nós já sabemos o modus operandi desse grupo político que vai mandar pelo menos nos próximos 4 anos. É importante que a gente não crie ilusão, menos de 4 anos eles não mandarão, e talvez mandem até muito mais, mas menos que 4 anos não mandarão. Então, este grupo político que está aí tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Das grandes vantagens que eles têm é que eles são desenvolvimentistas, ou seja, o grupo político atual gosta de desenvolver, criar os heróis nacionais, criar as grandes empresas nacionais, as multinacionais brasileiras, que eles chamam. É só pegar o que eles criaram figuras como Eike Batista, criaram figuras como a Friboi, a JBS. Eles queriam criar grandes empresas, grandes conglomerados brasileiros. Então, isso gera desenvolvimento, construir grandes portos, aquele pacote de obras que faria o Brasil ter o famoso espetáculo do crescimento, e isso é muito bom cá para nós. É muito bom, porque gera dinheiro, gera emprego, circula riqueza, isso é maravilhoso. A parte ruim é que, às vezes, eles misturam o público com o privado, e essa promiscuidade entre público e privado, nós já sabemos o que dá. Isso sempre dá em coisa errada, coisa ruim. E o outro item ruim desse modelo de governo que assumiu aí é que eles têm uma certa ganância por impostos. Eles adoram aumentar impostos. E tem 2 coisas na vida que são certas. Só tem 2 certezas na vida, como dizia o meu pai, é que nós vamos morrer e que nós vamos pagar impostos. Então, pagar imposto é que nem a morte, a gente vai pagar até morrer. E não deixe devedor, porque você vai embora para o Oriente Eterno e o governo vai buscar dos teus filhos o que você ficou devendo para eles. Então, sabendo disso, a gente tem que fazer o nosso planejamento estratégico contando, vai ter crescimento, eles precisam fazer a economia crescer para poder, daqui a 2 anos, elegerem os prefeitos, para que o tabuleiro político de 2022
2026 possa ser favorável a eles, porque todo mundo percebeu o erro crasso, o erro amador do doutor, do capitão Jair Bolsonaro, que não tinha um prefeito para chamar de seu. E eles são sabedores disso, eles perceberam isso. Então, os próximos 2 anos, nós teremos muita injeção de dinheiro no mercado. E eles começaram por onde? Eu penso que todo mundo aqui está acompanhando. 10 bilhões para a cultura. Será que esse povo é bobo? Será que esse povo é amador? Será que esse povo está fazendo isso só para agradar, dar 5 milhões para a licença maternidade para a senhora Cláudia Raia? Não. É porque eles sabem aonde eles vão colocar dinheiro. Coloca dinheiro ali, que irriga, depois vão colocar em outras áreas para irrigar novamente. Eles sabem que é através da cultura que eles vão inicialmente dar o choque térmico. Então, nós teremos crescimento financeiro com muito dinheiro no mercado nos próximos 2 anos. Os próximos outros 2, a gente pode ver que isso acabará refletindo positivamente. Uma vez que nós temos as questões políticas, nós temos que trazer, porque a política sempre, sempre, sempre vai afetar o mundo empresarial. Quando vem para o mundo empresarial, na hora de planejar, tem que saber que vai ter crescimento, que vai ter aumento de impostos e que nós precisamos melhorar o desempenho da nossa empresa. Então, isso só é sustentado por uma figura humana chamada líder. O líder precisa entender disso, olhar, ver, enxergar ao longe e dizer, bom, eu posso aplicar tudo isso aqui na minha empresa, nos meus negócios, no meu planejamento, como é que eu vou fazer para aproveitar a onda, para surfar a onda e saber fazer um acolchoado para se lá na frente as coisas estiverem diferentes ou não. Então, é mapear possibilidades de risco, criar cultura de alto desempenho e saber que teremos prosperidades pela frente. Eu penso que, baseado no que Juliana me falou, a gente faria aí um bate-papo inicial e depois iríamos para perguntas e respostas, que eu gosto até mais desse modelo de perguntas e respostas. Eu não sei como é que está o planejamento da Juliana e do Gilmar, mas eu estou aberto a perguntas e respostas para a gente ir direto, mais cirurgicamente, para o mundo empresarial. Então, partindo do macro, indo agora para dentro das nossas casas. Maravilha, Jamil. Acho que foi uma ótima introdução. Às vezes, a gente, como empresário, a gente desconecta um pouco do cenário político e vive a nossa vida, né? E esquece de olhar para a cultura da nossa empresa, olhar para a nossa própria cultura, questionar aquilo que a gente precisa questionar para poder dar os devidos andamentos e tomar as providências, né? Tem algumas pessoas comemorando, outras pessoas desmobilizando, então, às vezes é um cenário de muita doideira, né? Nós temos alguns executivos aqui na sala, dos sindicatos, nós temos o Gilmar, nós temos o Luciano. Eu também quero aproveitar para agradecer a presença do Anderson Andrade, governador do Rotary, que está aqui com a gente também empresário, atuante no setor. E eu quero passar a oportunidade da fala para o Gilmar começar com as perguntas, né? E aí os demais convidados também podem colocar a pergunta no chat ou pode abrir o microfone para poder fazer. Gilmar, você está ouvindo a gente? Eu não estou te vendo mais. Muito bem. E claro. Muito bem. Obrigado, Jamil, pela lúcida explanação aí acerca de empresa e acerca do mundo político. Não podemos desassociar jamais a política do mundo empresarial e da vida da gente. E na hora que tu falastes aí do soft power, como eu quanto executivo, posso chegar a um empresário que tem uma cultura, às vezes, oposta ao soft power
é, respeitando, né, a sua subjetividade, os seus resultados, porque não tem como a gente ficar fora desse momento. Como que eu abordo esse empresário, sabendo que ele tem o poder de decisão? Boa pergunta, Gilmar. Inclusive, me possibilita falar que, para criar sintonia com o empresário ou com qualquer pessoa, a gente tem que falar a linguagem daquela pessoa. Qual é o canal de recepção? E uma coisa que todo empresário, não importa de que época ele seja, ele sabe que esses macros processos, Perdão, não sei se é o meu aqui, acho que foi o não meu, é, não. desculpa, foi o É? meu. Os macros processos são aceitos já culturalmente por todos nós. O que são os macros processos? É a visão, é a missão da empresa, é o propósito da empresa, são os seus valores, são esses macros processos. Isso é uma linguagem que qualquer empresário aceita de bom grado, não importa o quão conservador ele seja, ele sempre aceita isso, que já está dentro das camadas profundas da sociedade, esse conceito de que uma empresa que não tem uma visão não sabe para onde está indo. Abordando por esse caminho, pela visão e pela missão, é o primeiro ponto de conexão. Depois, o que se tem notado nessa nova geração aí, que fica se batizando de letras, disso, daquilo, a gente pode englobar toda essa nova geração com esse termo, nova geração. O que são essas novas gerações? São essas pessoas que foram ficando adultas depois do século XXI, que nasceram um pouquinho antes, no final do século XXI, perdão, no final do século XX, e foram se tornando adultos no século XXI, e alguns já nasceram dentro do século XXI. São pessoas aí dos seus 20, 25, 30 anos, 35 anos, que é uma nova geração. Esta nova geração, eles querem trabalhar por uma causa. É importante isso. Nós tivemos os grandes domínios da humanidade. Inicialmente, lá eram as tribos, a gente tinha fidelidade ao sangue. Depois vem a era das instituições, nós tínhamos fidelidade às instituições. Depois vem uma terceira era, que foi o mercado, a era industrial, que é essa geração do lucro, a importância do status quo, do se dar bem na vida. Essa outra geração, que é chamada as neotribos, que é um jeito de classificá-los, eles estão mais interessados em por que estão lidando com aquilo, ou seja, qual é a causa que a empresa tem. É para sustentar o empresário? Isso é pouco, não tem valor. É para deixar o empresário rico? Menos ainda. É para ganhar dinheiro? Fica muito árido. As pessoas querem uma causa, uma realização, que elas possam verdadeiramente contribuírem através da empresa. Então, é fundamental que se crie causas para que as pessoas possam ombrearem juntos. Estou trabalhando nessa empresa para prover o sustento da minha família, mas também para contribuir com a sociedade. Ou seja, eu lembro de um slogan de um restaurante, uma pequena rede de restaurantes lá de Santa Catarina, em que ele colocou assim no slogan: churrascaria Ataliba, alimentando a família catarinense com abundância. Ou seja, ele estava trazendo um conceito de alimentar a família com abundância. Então, isso é uma matada de charada, porque junto no seu próprio slogan, ele trazia uma causa, que é a causa da abundância, a causa de alimentar as famílias. Então, essa percepção, quando o empresário tem, ele leva junto a algo maior.
Então, é importante que o empresário tenha essa consciência. E para abordar ele, começa abordando pela visão, né? Que as pessoas só seguem quem está indo para algum lugar. Se alguém tiver mais perguntas, é bom ter perguntas, porque senão eu sou professor, vocês sabem como é que é professor, ele pega e vai discorrendo sobre um assunto e vai embora, né? Mas Vai eu dando gostaria de aula. conversar sobre coisas relevantes, né, da administração. Ei, bom dia. E Renata, Bom muito dia. bem. Quem Tudo tem bom? já alguma destreza do Zoom, gente, pode ir levantando aquela mãozinha ali, clicando ali em reações, e aí tem ali levantar a mão, que aí eu vou chamando também aqui para ajudar o Gilmar e o Luciano, ou pode colocar no chat. Renata, com você. Ei, bom dia, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer, porque é sensacional. Sempre quando eu recebo alguma coisa assim, e é gratuita, eu pago também, eu envio para todo mundo, porque é muito bom quando você acorda e você já tem logo de cara uma palestra sensacional dessa. Então, eu fico muito feliz, porque eu sou apaixonada por conhecimento, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito importante e agradeço de coração, tá? Essa oportunidade. Jamil, isso que você falou, eu acho extremamente importante, quando o empresário ele precisa internalizar isso, essa questão da cultura, ele precisa transparecer isso, né? Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma pessoa que é muito querida, ele é empresário, e agora, por último, eu sempre converso, toda semana eu converso da importância, né, da cultura organizacional dentro da empresa. Aí, essas últimas semanas, 4 pessoas pediram demissão. 4 pessoas, olha isso. E ele não entendeu o porquê que essas pessoas pediram demissão. Por quê? Justamente por isso, porque a empresa não passa um propósito, não passa um porquê. Ele tem um slogan dele, só que as pessoas ali da empresa, das empresas dele, só pensam em resultado. Entende? E como que eu abordo isso nele? Eu tento conversar, converso, falo com ele, se ele não mudar essa mentalidade, a tendência agora é só aumentar essa rotatividade. Ele tem pessoas lá que trabalham com ele 15 anos, 20 anos. Só que pessoas novas ele não vai conseguir reter. Pessoas com 20 anos, com 21 anos, com 25 anos, porque é outra mentalidade. Entende? Então, eu não sei se eu consegui passar o que eu... A tua pergunta, né? Como Renata, que eu abordo isso, entende? Como abordar com o empresário, né? É assim, Isso. uma certa similaridade com a resposta anterior. Essa tua pergunta, ela pega a pergunta anterior e vai mais para o dia a dia, para a relação rotina, empresário, o colaborador ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que abordar e que nós sabemos que tem um efeito muito grande é a linguagem. Aqui já tem, na minha fala, aqui já tem uma sutil diferença. Quando se percebeu lá no início do século XX, ali, que a palavra funcionário ela estava já desgastada. A palavra funcionário vem de funcionar, que é o Taylorismo. O Taylor definiu o quê? Ele definiu 3 grandes elementos para a produção em série. Então, tinha que ter o recurso de máquinas, tinha que ter o recurso financeiro, tinha que ter o recurso humano. Então, eles, olha, para você produzir uma máquina, você tem que ter tanto de estrutura, você tem que ter tanto de dinheiro e tanto de pessoas. E as pessoas eram encaradas como apenas um recurso. Colocava ali, não deu certo, tira, pronto. E olha como é paradoxal que nós estamos até hoje ainda nos referindo a recursos humanos. As empresas ainda usam essa expressão, que é uma expressão que vem lá do Taylorismo, lá do início da era industrial. Então, essa linguagem, depois se optou, então, por dizer, olha, na verdade, ele não é um funcionário, ele não apenas funciona, ele colabora.
Então, a expressão colaborador, ela é, inclusive, melhor, ela tem mais suavidade, porque a linguagem tem influência, sim, não o excesso dela, que às vezes tem um excesso de cuidado que acaba ficando chato, mas é importante ter, assim, essa percepção de que a linguagem tem uma força muito grande e que é um processo de colaboração. O capitalismo contemporâneo, que é esse exercício de criar uma economia mais distributiva, um capitalismo solidário, um capitalismo consciente, um capitalismo que possa assim, premiar mais o esforço coletivo, ele parte desta premissa de que não é mais só dinheiro, não é mais só o lucro, né? É dinheiro, pessoas e recursos continua valendo, mas agora não com desdém, com muita igualdade. Então, o empresário precisa entender que tem uma nova linguagem, que nunca se é velho demais para se aprender. Eu não sei qual é a idade desse empresário que você falou, né? Porque enquanto vai vivendo, a máxima de Sêneca, né? Ele dizia, enquanto viver, aprenda, enquanto vai vivendo, vai aprendendo, porque E nunca tem se é velho 65. demais para aprender. Tem 65. 65 anos. Ele já é alguém, né, que vem com toda uma carga geracional, em que a coisa funcionava em comando e controle. Agora ele precisa criar pessoas que sejam colaboradores. Então, uma boa abordagem para ele é sugerir que, quem sabe, ele comece a ler livros ligados à arte de lidar com pessoas, possa participar de programas de imersão de liderança, que, por sinal, tem aí um colocado no mercado, muito bom, chamado Mastermind, da Fundação Napoleão Hill. Não, com certeza, eu já até pensei e vou sugerir. Porque é uma imersão que vai... Porque aqui nós estamos aí há 40 minutos conversando, e a gente aborda alguma coisa, mas é só uma sementinha, você ouve, é 10%, sensibiliza, mas a gente precisa aprofundar, né, em técnicas que sejam relevantes e que ele possa ter uma leitura das pessoas, saber o que move a outra pessoa. Porque aí, quando saiu 4, eu tenho certeza de uma coisa que aconteceu aí, teve um líder. Alguém influenciou os outros 3, gerou segurança nos outros 3 para poder saírem. Há uma grande probabilidade de ele estar arrumando um concorrente, porque quando você tem talento dentro da empresa e você não valoriza o talento, você está produzindo um concorrente ali na frente. Tem que ter essa percepção. Eu me lembro do seu Martins, que é do Atacado Martins, eu não sei se ele é conhecido aqui, o Atacado Martins, é o maior atacadão do país. Eu vi aqui o Júnior Sérgio fazendo assim, deve ser conhecido. É o maior do país. E aí ele, uma certa situação, eu estava jantando com ele lá no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, na casa de um empresário, e ele contou uma história interessante. Ele chegou, o principal executivo dele, e disse assim, seu Martins, daqui a 2 anos eu vou sair da empresa. E o cara era o principal, era verdadeiramente o número 1 deles. Palavras do próprio senhor Martins, do seu Martins. E aí ele disse, mas por que você vai sair? Ele disse, porque eu tenho um sonho de ter a minha empresa. Então, eu estou lhe avisando com 2 anos de antecedência para o senhor se preparar para quando eu sair eu não der um baque na empresa. Então, isso é um ato de lealdade. E aí o seu Martins pensou, procurou ele, chamou ele um mês depois e disse assim, vamos fazer o seguinte, você não vai sair daqui a 2 anos, você vai sair daqui a 1 ano e você vai prestar serviço para mim, que é a Garbo, que é uma das maiores transportadoras do Brasil, que transporta para o seu Martins. Então, quando você percebe isso, é melhor você trazer a pessoa para o teu lado, né? Lá em Santa Catarina tem uma rede grande de casas de materiais de construção chamado Casas d'Água. E o proprietário ele fazia o seguinte, ele identificava o melhor talento e chamava e abria uma filial e dava um percentual para a pessoa. Então, ele foi transformando os talentos em sócios. E isso é percepção.
e está lá, é um gigante, depois transformou-se em construtor, tornou-se um dos maiores construtores do sul do Brasil, tudo isso porque enxergou ao longe, né? Conseguiu antecipar o movimento do cisne negro. Que é o que está acontecendo agora, né, Jamil? Porque Muitas empresas percebem o talento ali do colaborador, né? E aí coloca ele para ter uma participação ali na empresa. E é muito importante isso, porque você consegue, com isso, reter o talento, estimula o crescimento, Exatamente. E a pessoa, o profissional, não tem o risco de começar, né? Porque começar é aquilo, né? Pode dar certo e pode não dar certo, né? E a resistência emocional para o fracasso nem todos têm. Estamos abertos. É verdade. Resistência emocional para o fracasso nem todos têm. Fantástico. Gilmar, você está por aí? Me ajuda a ver aqui as pessoas que gostariam de fazer perguntas. O pessoal pode abrir o microfone e fazer. Continuar também. Se não tiver perguntas, com o maior prazer do mundo eu continuo. Eu só gostaria que a minha linguagem fosse uma linguagem que atendesse mais às expectativas desse grupo, né? Porque a minha formação vem muito do macro. Eu me lembro quando Juliana falou ali, citou a minha experiência na ONU, eu falei para 78 países do mundo. E a ONU, para entender, é assim, são 196 países do mundo que são filiados à ONU. A ONU reconhece que existem entre 205 a 210 países do mundo. Então, o que são esses 10, 12, 15 países a mais que não estão dentro do guarda-chuva da ONU? São países que, por exemplo, como a Somália, que tem um território, mas não tem um governo constituído lá, é verdadeiramente um território anárquico. Existem países como a Palestina, que é um país, mas não tem um reconhecimento estrutural. Existe o País Basco, dentro da Espanha, que não é reconhecido. Então, são esses países que a ONU reconhece como país, mas não pode abrigá-los sob o seu guarda-chuva. E eu falei para 78 países no ECOSOSC, que é um conselho para emprego e trabalho digno para as nações. E o que se identificou? Qual era o grande causa? Então, eu falei mais para muitos países da América Central, para alguns países da África, aqueles países pequenos, né? Países com 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de habitantes. Qual o grande desafio deles? Empreendedorismo, baixo estímulo ao empreendedorismo e liderança frágil e um problema sério de governos corruptos, que não estimulam. Então, as 3 chagas de uma nação governos inoperantes, incompetentes, e aí eles querem salvar parte deles, o baixo estímulo ao empreendedorismo e liderança frágil. É isso que mina uma nação. Ao contrário, o que é que faz uma nação forte? Uma nação forte são empresas fortes. Um país só é forte se ele tiver empresa forte, o business, que quem dá dinheiro para o governo é empresário. Então, é ele que sustenta os governos. Se ele sustenta o governo pode investir no seu território e fazer aquele território ser um território forte. É só ver o Japão, o Japão é pouco maior que o sul do Brasil, aqui. E, no entanto, tem 130 milhões de pessoas e com essa produtividade abundante. A gente vê casos, né? A Alemanha não produz um pé de café e é o maior exportador de café. Que paradoxo é esse? Né? A Suíça não produz cacau e dá show em chocolate. Então, essas coisas só é possível com estímulo ao empreendedorismo, com estímulo à liderança e regras muito bem definidas, né, gente? Porque nada mais chato do que mudar as regras no meio do jogo, no meio do campeonato. Nós temos aqui o Anderson Andrade para fazer a pergunta dele. Anderson, abre aí o seu áudio. Perfeito. Bom dia, Jamil, Juliana, bom dia para todo mundo aí. Jamil, eu quero fazer uma colocação aqui fantástica que você colocou sobre a sua linguagem. Eu preciso te dar um feedback. Há 4 anos atrás, você esteve aqui em Vitória
E eu me lembro como se fosse hoje, você falando sobre jornada, a definição de jornada, o caminho que jorra a luz. Aquilo eu aprendi e apreendi, eu tornei meu. O que eu fiz com isso? Eu sempre falo sobre jornada, que é o caminho que jorra a luz. Hoje você traz sobre cultura, já viu? Conjunto de hábitos de um povo de empresa, tudo bem, até aí tudo bem. Mas culto, sagrado, caramba, como faz sentido isso? Como é bom ouvir essas definições, como é bom parar. Às vezes, no meu caso, tive que reagendar uma reunião que eu tinha com a equipe, porque eu falei, gente, ó, agora eu estou ocupado, eu tenho uma reunião muito importante para passar, daqui a pouco eu ligo para vocês e a gente conversa. Eu não entrei muito em detalhes, mas o quanto a gente ganha com essa linguagem, esse parar um momento para poder, poxa, que legal isso, eu falo, mas eu não sei o que eu estou falando. E você traz para a gente uma simplicidade de como fala, então é muito, muito, muito obrigado por essa linguagem que você sempre usa, que eu estou aprendendo sempre. E você tocou muito em algo que a gente estuda muito em faculdade, Taylorismo, né? E é algo, tá, vamos lá, era industrial? Não, até hoje as pessoas ainda trabalham, maior parte das pessoas trabalham como homem-boi, hora trabalho, eu ganho pelo horário que eu trabalho. Só que as empresas, os novos líderes, estão tendo uma visão muito diferente. Acabou-se com funcionário, colaborador, e eu acredito que a tendência é parceiros de trabalho, porque as pessoas são valorizadas não pelo tempo de trabalho, e sim pelo que ela produz, pelo resultado que ela traz para a empresa. Estão remunerando bastante nesse sentido. O que você acha? Conta para a gente um pouco o que você vê dessa evolução. E mais um pouquinho aprofundado, porque você falou de funcionário, de colaborador, mas essa questão de parceiros de trabalho. Como que você vê essa questão? E obrigado. Obrigado, Anderson, Obrigadão pelo por ter. carinho. A tua pergunta vem acolchoada com um carinho junto, muito agradável, governador. A parceria entre as empresas e os seres humanos é assim. No passado, a gente comprava a hora trabalho de um funcionário e queria que ele desse, além da sua função, ele desse também a sua lealdade, além do seu talento, seu conhecimento, desse o seu entusiasmo, vestisse a camisa da empresa junto com a pele da empresa, que tatuasse o nome da empresa na testa e no coração. E tudo isso não é o dinheiro que paga a lealdade, não é o dinheiro que paga comprometimento, não é o dinheiro que vai pagar não é essa moeda, porque tem coisa que o dinheiro compra e coisas que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra? Compra tudo aquilo que eu posso ver, ouvir, cheirar, tocar, degustar, mas o que vai além dos 5 sentidos, o dinheiro não compra. Então, o que paga isso? É a habilidade do líder. É o líder saber a moeda que paga tudo isso, é a habilidade da liderança, é o líder saber o que falar para cada pessoa, para cada colaborador, porque existem colaboradores diferentes, existem aqueles que a missão dada é missão cumprida, e tem aqueles que precisam de muitas outras coisas para que a missão seja cumprida. Então, porque se ela não for compreendida, pode até ser uma tragédia que saia do lado de lá. Então, nós já vimos aí recheado de situações onde a pessoa não compreendeu a missão que foi dada e acabou causando as tragédias. Por quê? Porque foi feito de qualquer maneira, fez errado. Aí diz, mas eu pensei que... E quando a linguagem não é traduzida na delegação, o óbvio precisa ser dito. E que seja uma linguagem de fácil compreensão, porque mais vale uma palavra compreendida do que 1000 palavras incompreendidas. E aí, Anderson? Eu vi uma Tem mão réplica? levantada aqui da Cássia. Sim. Mas, Anderson, fecha passando para a Cássia. tá, é sempre anotando. Eu faço as minhas anotações sem. Nossa, é muito incrível isso. O dinheiro compra tudo aquilo que está relacionado aos 5 sentidos. E eu, enquanto voluntário, enquanto líder de uma organização de voluntários, eu costumo dizer que a gente ganha tanto, mas tanto, que dinheiro nenhum no mundo paga.
Por quê? Porque não está É, relacionado com os 5 sentidos. Talvez o sexto ou sétimo, sei lá, aquela satisfação, aquele vazio existencial preenchido por ajudar o próximo. Obrigado, gratidão, Jamil, gratidão, obrigadão. muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Cássia, você pode falar. Olá. Ei, bom dia. Peraí. Bom dia, Cássia. Só um instantinho. Pronto, para não dar interferência aqui. Bom dia, eu sou a Rita de Cássia, sou gerente executiva do Sindifé. Primeiro, te agradecer, Jamil. Já conheço alguns trabalhos seus, algumas autorias suas, gosto muito, tá? E Obrigado. agradecer também os que vieram aí a nosso convite, né, do Sindifé. Eu vi que tem muita gente aí que aceitou o nosso convite para estar aqui agora de manhã. E que bom, né? Estamos felizes aí de estar compartilhando tanto conhecimento. E aí, Jamil, eu estou aqui pensando, eu estou vendo você falar sobre a questão das interpretações, né, de como as mensagens chegam para nós, e que às vezes um erro de interpretação acaba mudando realmente a sequência das coisas. E aí, nesse inteirinho, eu queria que você desse a sua opinião sobre a comunicação, né, no mundo atual. A gente sabe que hoje a comunicação ela mudou muito, o mundo mudou muito. E hoje um especialista que detém muito conhecimento, títulos e muita bagagem, né, em termos acadêmicos, infelizmente, hoje ele está valendo menos, ele é menos, às vezes, ouvido do que aquele cara que tem tantos K de seguidores, né? Que hoje as pessoas estão reconhecendo muito mais quem tem seguidores, quem aparece mais, quem patrocina mais, porque a gente sabe que a gente é produto, então a gente está ali o tempo inteiro investindo nas mídias, né? Então, como fazer? Porque eu acho que isso é uma grande dificuldade dos líderes hoje. Principalmente os mais jovens, eles estão muito alinhados com o que a internet joga, né, nas redes. E aí tem muita fake news e a gente vê países polarizados, né, nações polarizadas, as pessoas estão vivendo na polarização. Então, se tem direita e tem esquerda, eu sou direita, eu só recebo mensagens de direita, a rede já filtra para mim, e o de esquerda só recebe de esquerda. Então, essa manipulação da comunicação, como que a gente atua, sabe, nesse mundo assim tão líquido? Queria ouvir a sua fala sobre isso. Obrigado, Rita. O Andy Warhol dizia no futuro, todo mundo terá seus 15 minutos de fama, e parece que chegamos nele, né? O que acontece é que, atualmente, todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, têm um canal de televisão, porque quem tem um Instagram tem um canal de televisão, quem tem um Facebook tem um canal de televisão, quem tem um WhatsApp tem um canal de televisão. A audiência, o número de pessoas vai depender de quão interessante você é ou quão você fale a linguagem do algoritmo que você falou ali, de mandar as mensagens para as pessoas. Agora, a comunicação, que é a terceira onda do poder, a primeira onda do poder foi a terra. Quem tinha a terra tinha o poder, eram os senhores feudais, o feudalismo. A segunda grande onda do poder foi a indústria, os industriais, os multimilionários, Henry Ford, Vanderbilt e tantos outros. Essa mudança de poder veio para agora a terceira grande onda do poder, que é a comunicação. Quem é a pessoa que é hoje um dos mais ricos do mundo? Está na cabeceira. É o Bill Gates. Ele fica ali oscilando, 3, 4 ou 5, 500 ali, mas o caminho que eles têm é a comunicação, que gera grandes fortunas. Por quê? Porque a comunicação cria uma coisa chamada pensamento homogêneo. Então,
o pensamento homogêneo, que existe desde que o mundo existe, mas quem sistematizou isso foi Goebbels, e que o Stalin muitas vezes dizia: a verdade só será verdade se nós repetirmos ela. Então, a verdade fica sendo de quem mais repete ela e quem tem mais audiência. Bom, se eu não posso fazer nada pelo mundo, eu posso fazer alguma coisa pelo meu mundo. Então, qual é a linguagem que nós queremos dentro da nossa empresa e dentro da nossa família? Aquilo que eu falar bastante, aquilo que eu tiver com bastante citação, bastante ênfase, isso vai acontecer na nossa vida. Então, como fazer isso? Para os filhos, por exemplo, é saber tirar um momento, né, de fazer o culto no lar, ou levar na missa, se for católico, ou levar na igreja, se é evangélico, ou fazer o culto dentro de casa, que é alguns caminhos preferem. Você cria uma linguagem de conexão com Deus, com os filhos. Dentro da empresa, se você quer verdadeiramente que a sua empresa fale a mesma língua, tem que ter reuniões. A palavra reunião vem de unir novamente, tudo que é é para trás, depois unir, né? Então, reunião é unir novamente. Quando a gente faz uma reunião para resolver um problema, você sana aquele problema e sai todo mundo unido novamente. E existem as reuniões para construir cultura. Como é que se chama isso? Chama-se roda de conversa. Então, fazer rodas de conversas que é a melhor maneira de construir cultura, porque nós somos produtos de rodas de conversa. A roda de conversa em volta da mesa, a roda de conversa na calçada, a roda de samba, a roda de chimarrão, a roda de capoeira, a roda de poesia. Então, para criar cultura, precisa exercer a linguagem por repetição. Então, o que fazer no nosso micro-universo é nós entendemos que, por isso que dentre os 10 papéis do líder, que a gente trabalha muito forte no metagerenciamento, é saber que o líder ele tem que ser professor a vida inteira, sim. Um líder que diz assim: eu estou cansado de ensinar, vai ser um líder muito pequeno, porque não vai cansar nunca. É um papel dele ser professor a vida inteira, repetir conceitos a vida inteira, porque o ser humano, diferente do celular, esse celular que eu comprei agora, aí, recentemente, ganhei, na verdade, ele já vem, ele vem em última geração, eles colocam o chipzinho aqui, ele sabe tudo. O ser humano, quando entra para dentro da vida, não sabe nada, nem ficar em pé e nem falar. A gente tem que ir programando ele ao longo da vida, ao longo da vida, ao longo da vida, ao longo da vida, para ir programando ele. Então, não tem outro jeito. O líder tem que saber que ele tem que ser treinador, ele tem que ser professor, ele tem que ser protetor. Compreendendo isso, aí a gente não se cansa, porque como é que a gente não se cansa? Quando compreende o nosso papel na Terra. Aí a gente, como dizia minha avó, quem corre por gosto não cansa. Jamil, eu me lembro bem, quando eu fiz o Mastermind de Enneagrama Vitruviano pela primeira vez, que você faz aquela pergunta desconcertante, né? Qual é a sua filosofia de liderança? E aí, muita gente perde o chão naquela hora, né? Porque nós estamos falando de empresário para empresários, né? E aí a pessoa passa a se perguntar todos os dias aquilo. Até que ele encontra uma para chamar de sua e depois começa a questionar se aquela é aquela mesmo. E aí vai aprimorando, parece que a gente alinha melhor o nosso propósito, até que a gente se encontra com ele de fato, e aí fica muito mais leve a absorver a função de professor para a vida toda, como empresário para a vida toda, né? Como empreendedor para a vida toda, como líder para a vida toda. Pessoal, nosso tempo assim, já está finalizado. Eu quero agradecer imensamente o Gilmar pelo apoio incondicional, de sempre entusiasmado. O Luciano, que está aqui presente também. Não falou, Luciano? Queria saber se o Luciano quer fazer pelo menos dar um alô para todo mundo. A Rita também é parceira sempre nossa, a gente também tem lá o nosso convênio com o Sindifé. E aproveitar, pessoal, para convidá-los, né? Eu vou aqui compartilhar a tela rapidamente
a gente está fazendo a nossa Semana da Liderança e ela é uma semana muito especial para nós, né? A gente tem aqui a nossa missão também da Fundação Napoleão Hill, que é formar líderes, empreendedores socialmente responsáveis em busca, né, de uma melhoria no nosso mundo, né, Jamil? Você falou do nosso mundo e o nosso mundo já tem ali 200 mil pessoas, né, que passam por esse nosso mundo aqui. E essas 200 mil pessoas têm ali as suas 50 pessoas que trabalham diretamente, alguns têm suas 1.000 e tantas pessoas, né, como a Carmen Stephens, e assim vai. Hoje à noite, nós vamos fazer o nosso primeiro evento presencial. Esse é o nosso primeiro evento online. Nós vamos fazer o nosso primeiro evento presencial, vai ser no auditório do Sebrae, o Jamil, mais 2 pessoas queridíssimas aqui no Espírito Santo, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já estiveram com eles, que são pessoas que estão fazendo a mudança na vida dos empresários aqui. O Lucas Fonseca, que é treinador, é o presidente do Instituto Lucas Fonseca, o Arthur Galvão, que é mentor, estrategista em marketing de percepção, vão fazer um bate-papo com o tema como fazer os liderados e mentorados realizarem mais do que eles acreditam ser capazes. Então, vai ser uma conversa no auditório do Sebrae, vai começar às 18 horas. É mais um evento gratuito, viu, Renata? Porque nossa missão aqui é levar o máximo possível para todos aproveitar esse tempo do Jamil aqui. Ainda tem algumas vagas, se vocês quiserem estar conosco, é uma grande oportunidade, que o online viabiliza, mas o presencial troca energia, ajuda no networking, né? Então, o Gilmar vai estar lá presente, que eu já vi ele aqui confirmado, o Anderson vai estar lá presente, eu já vi bastante gente aqui confirmada. Está aqui o link, está aqui o QR Code, eu passo para vocês também no e-mail daqui a pouco. E, com a autorização do Jamil, eu liberei alguns convites cortesia para quem estiver de condições de viabilizar a agenda para estar conosco na sexta-feira à noite, para a nossa aula magna do Mastermind de Enneagrama Vitruviano. Vai ser uma aula sobre comportamento humano, sobre como as pessoas funcionam, como a gente consegue trazer a filosofia e o poder dos números para a nossa liderança, e ali começar a buscar a resposta de como a gente é, por que a gente é do jeito que a gente é, por que a nossa equipe é do jeito que a nossa equipe é. Se você fosse fazer uma inscrição para este evento, você iria investir em torno de R$600 para estar conosco. Então, nesse QR Code eu liberei algumas vagas, se eu não me engano foram 10, para quem tiver disponibilidade ou for viabilizar a agenda, poder estar conosco. É só se inscrever ali e a gente vai receber vocês lá para este evento maravilhoso. A Marcelene está aqui comentando, obrigada pelas instruções, é a minha primeira vez, eu estou encantada. Obrigada a você, Marcelene, está sempre aqui conosco. E quem quiser acompanhar o Jamil, a Mastermind nas redes sociais, fica aqui também o Instagram, né, Mastermind Espírito Santo, o Instagram do Jamil, @Jamil Albuquerque, e tem também o nosso WhatsApp, para quem quiser fazer contato conosco. Ai, cliquei sem querer, não deu tempo, né? Eu vou colocar aqui no chat. Posso abrir uns minutinhos para você fazer o encerramento, o Gilmar? Está sendo o anfitrião, Rita. Agradecer rápido, o seu Lu quer falar, eu acho. Quer falar, seu Lu? Pode falar. Sim, por gentileza. Agradecer ao mestre Jamil pelas sábias palavras, agradecer também a presença de todo mundo e de nossos associados do Sindiquímicos, e dizer que é muito sábio e com a subjetividade humana, quando ele fala de cisne negro, né, dá uma lição para a gente muito grande, porque, como diz Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. Então, a subjetividade humana, ela cria os paradoxos, e quando ele fala na Alemanha, como liderança, eu tive o privilégio de ver na Croácia, na mudança da moeda, naquele momento, exatamente na mudança da moeda, na Estônia, Letônia, Lituânia, como refloresceu após a União Soviética.
e perguntar ao mestre Jamil que uma das grandes dificuldades que nós temos para o associativismo é o engajamento. E mesmo quando a gente tem sucesso, vem ameaças, como a ameaça que foi feita no sentido macro na Alemanha, ou, perdão, na Europa, que é o caso, por exemplo, do Putin agora, que vem rompendo com uma paz, com um revigoramento dos países que tanto sofreram ao longo do tempo. Então, como a gente prevenir essas ameaças que inibem o associativismo, o engajamento, para que a gente possa preparar o ESG, que está vindo com uma proposição fantástica para nós criarmos cultura, né, de compartilhamento. Obrigado, seu Luciano. A pergunta é como se proteger, é fazendo exatamente o que estamos fazendo aqui, criar um despertar, para que a gente possa nos unirmos, o 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai formando pessoas fortes. Aquela grande clássica parábola dos gravetos, né? Um pai tinha muitos filhos e aí brigavam muito entre eles. Aí eles chamam e disse, pega esse graveto aqui, quebrou. Agora pega mais um, esses dois. Tenta quebrar, já foi um pouco mais difícil. Agora pega 3, tenta quebrar, fica mais difícil. Daqui a pouco tinha um fecho de graveto e ele não conseguiu quebrar. Então, juntos, nós somos muito mais fortes. Se nós tivermos esse despertar, a gente vai fazer enfrentamento, porque somente um povo unido, unificado, pode enfrentar governos déspotas e mal intencionados. Porque todo tirano ele pensa que tem a solução do planeta e que se ele impor aquele jeito de pensar, o mundo vai ser melhor. Mas existem contrapontos para tudo isso. Então, a balança dos contrapontos é a melhor maneira de governar um país. Então, nos unirmos é verdadeiramente a solução. É criarmos esses ambientes de mentes unidas em torno de um objetivo, porque já está mais que provado que pessoas reunidas com pensamento único fazem coisas grandiosas. A roda do diálogo responde isso quando o senhor afirmou. Agradeço muito as suas sábias palavras. Muito obrigado. Gilmar, agora eu imagino que a gente precisa finalizar, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Gilmar, Rita, o Luciano. Eu não sei se tem outro executivo aqui na sala pelo apoio. Eu espero que a gente possa fazer outros momentos como esse, né? Já que a gente já tem esse compromisso juntos. E também queremos muito encontrá-los novamente. Já deixei ali no chat os convites. Também deixei o nosso telefone, podem fazer contato conosco, tanto pelo WhatsApp quanto pelas redes sociais, que a equipe está aqui de plantão nessa Semana da Liderança. Gilmar, eu vou passar para você fazer o encerramento, tá bom, meu amigo? Caramba, que privilégio! Pessoal, gratidão eterna. Eu vou falar de mim. Eu tenho certeza que eu estou melhor do que eu estava há 1 hora. E eu espero que todos estejam da mesma forma. Um beijo no coração de todos. O Marcos está aqui, Gilmar. Marcos, do Sim de Massas. Marcos está aí. Muito bem, Marcos. Vamos passar para o Marcos cumprimentar e encerrar. Um beijo no coração de todos. Já peço para abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto bem legal. Marcos? Cadê o Marcos? Marcos Alex, cadê você? A Rita está aqui. Aqui, Rita. Encerra você, então. A Rita também. Isso. Já que o Marcos está com vergonha de aparecer, então, Rita. Eita! Encerrar, né, um momento desse é difícil. A gente queria ficar aqui a manhã toda, né, Jamil? Mas, como não podemos, agradecer, já coloquei até lá no chat, agradecer o compartilhamento dos conhecimentos, foi
bastante interessante, principalmente a introdução que você fez para a gente, a respeito aí do cenário, né, que a gente está vivendo hoje, e dizer que a gente está aberto, né, o Sindifer está aberto para as novas oportunidades, nós precisamos disso, é importante para nós, né, ouvir, é como você disse, né, até que as coisas positivas possam virar realmente uma verdade para nós possamos ter mais esperança para trabalhar, para lutar, porque eu confesso que a gente fica um pouco desesperançoso, sabe? E a gente vê os jovens também muito, muito desesperançosos com o nosso país. Então, a gente se abastecendo dessas coisas positivas, desses conhecimentos, a gente tem capacidade de disseminar também e fazer um mundo melhor, né? E nos prepararmos aí para a quarta onda, né? Porque a gente está vivendo uma terceira, mas com certeza virá uma quarta. E a gente está aqui para ser protagonista disso. Pronto. Obrigada a todos, obrigada a você, Jamil. Fica aí a minha despedida. Muito bom. Printou, Juliana? Eu tô achando bacana demais isso, que ainda tem gente tentando entrar. É bom que eles vão à Vai noite. tirar foto para nós aqui. Se vocês puderem, não se importarem, é claro, abrir as câmeras para a gente poder fazer uma foto bonita, né? Não ficar aquela foto só com o nome, ia ser bem legal. Vamos lá, aqui. Primeira, são 2 telas, tá, gente? Então, vou fazer a primeira. Nessa tela tá a Wanda, o Bernardo, o Gabriel, a Bruna e a Pamela, a Renata e o Luciano. Eu estou falando os que estão fechados na câmera, tá? Agora eu vou fazer a segunda. Aê, perfeito. Pronto. Obrigada a todos pela presença, tenham um ótimo dia. Espero que a gente se encontre mais tarde também lá no evento do Sebrae e ao longo da semana também, na Semana da Liderança. Fiquem com Deus. Obrigada, Jamil, mais uma vez. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijão. Jeremias e o IB Paz estão aqui. Eu recebi vocês na sala agora, mas para poder dizer um oi, tá? Porque a gente acabou de finalizar. Acabamos de dar o tchauzinho, mas a gente vai ter o vídeo. Então, se vocês quiserem receber o vídeo para assistir, manda uma mensagem aqui para mim e eu mando para vocês depois, tá bom? Eu vou botar aqui meu número. Oi, bom dia, obrigado. Tá? Eu botei ali no chat, tá? 27 98189 0660. Que aí você, assim que eu terminar de subir para o YouTube, eu mando o link para você. Obrigado.